Corpse Party Tortured Souls é uma série que, apesar de curta, traumatizou boa parte das pessoas que se atreveram a acompanhar sua história macabra. E muito disso se deve às cenas brutais e assustadoras que acompanham a obra. Meu nome é Morales e hoje eu vou contar a vocês o enredo deste que facilmente se tornou um clássico dos animes de horror. A história gira em torno de 9 personagens principais, sendo eles Satoshi Mochida, um rapaz de 17 anos. Satoshi é bondoso por natureza, muitas vezes disposto a ir longe por aqueles de quem gosta. Tem uma irmã caçula chamada Yuka. Naomi Nakashima, uma moça de 16 anos. Naomi é geralmente uma jovem inteligente e alegre, embora bastante teimosa. Ayumi Shinozaki, uma jovem de 17 anos. Ayumi é representante de classe que adora assustar as pessoas. Ela adora contar histórias de fantasmas e dizem que é por isso que ela carrega um monte de velas. Na verdade, ela conta essas histórias para esconder seu próprio medo. Secretamente possui um interesse amoroso por Satoshi, porém ele não retribui. Seiko Shinohara. Com 16 anos, Seiko é uma garota extremamente alegre e cheia de energia, que adora brincar com suas amigas. Tem uma forte amizade com Naomi. Yuka Mochida. Apesar de sua idade, ela aparenta ser muito mais jovem do que realmente é. Yoshiki Kishinuma. Yoshiki é um rapaz de 17 anos, que é rebelde e indiferente, com pouco ou nenhum cuidado com ninguém além de Ayumi, por quem é secretamente apaixonado. Ele sabe que a mesma é apaixonada por Satoshi, o que o irrita às vezes. Mayu Suzumoto. Com 16 anos, Mayu é membro do clube de teatro e possui um coração bondoso. Graças à sua natureza energética, ela é muito popular entre os alunos e ganhou o apelido de Suzumi. Sakurato Morishige. Um rapaz de 16 anos. Ele gosta de deixar uma boa impressão nas outras pessoas, enquanto esconde sua personalidade interior. Sua melhor amiga é Mayu, por quem ele é apaixonado. Sakurato tem muito orgulho de sua herança familiar e reage violentamente quando outras pessoas zombam de seu nome. Yui Shishido. Yui é uma jovem professora de 23 anos que acaba de iniciar sua carreira na Academia Kirasagi. Ela é alegre e amigável com seus alunos, especialmente com Ayumi Shinozaki, que compara Yui a sua irmã e prega peças junto com ela. Aí pessoal, antes que eu me esqueça, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal, darem um like e um favorito nesse vídeo e também, se possível, compartilharem ele em suas redes sociais. E se vocês quiserem me dar uma força, meus códigos do TikTok e do Kawaii vão estar aí na barra de comentários. Então bora pro vídeo. A história do anime tem início em uma noite chuvosa, onde após um festival escolar, um grupo de alunos do ensino médio está no colégio Kirasagi. Ayumi, a representante de turma, está contando uma lenda de terror para os demais. O conto diz que anteriormente, aquele local se tratava de uma escola primária chamada Escola Celestial. Nesse mesmo período, uma professora acidentalmente cai da escada e vai dessa para melhor. Após isso, óbitos brutais começam a ocorrer e também pessoas começam a desaparecer misteriosamente. Os responsáveis pela escola não veem outra alternativa a não ser demoli-la. O problema é que o homem que era diretor na época era bastante apegado à escola e acabou por tirar a própria vida quando a mesma foi demolida. Nos tempos atuais, uma escola de ensino médio foi construída no mesmo local e recebeu o nome de Academia Kirasagi. Enquanto todos estavam focados na história de terror, a professora Shishido decide pregar uma peça, fazendo com que a maioria quase morra de susto. No fim, todos começam a rir e se zoar. Porém, o clima descontraído fica com um ar meio triste, já que um dos alunos vai mudar de colégio. Então a representante de classe decide fazer uma simpatia para que todos fiquem unidos para sempre, não importa a distância entre eles. Para realizar a simpatia, uma boneca de papel é necessária. Todos precisam se reunir em um círculo e cada indivíduo deve segurá-la. Em seguida, eles devem dizer uma determinada frase em sua cabeça ou em voz alta, sendo uma vez por cada participante presente, mais uma vez para a própria Sachiko. Depois de cantar, todos segurando a boneca de papel a separam, deixando cada pessoa com um pedaço. Após fazer a simpatia, um terremoto ocorre e o chão do local desaba e todos caem. Seiko e Naomi acordam no que elas reconhecem por ser uma escola primária. O local é bastante sombrio e aparentemente não existe ninguém lá além delas.
Após vagarem pelo local, elas decidem descansar na enfermaria. Seiko percebe que perdeu um dos papéis da simpatia e decide ir procurá-lo. Naomi ficou para trás e começa a presenciar atividades estranhas. Ela perdeu o controle de seu próprio corpo e também notou que o lápis em uma mesa próxima a ela está escrevendo em um caderno, mesmo sem ninguém para manuseá-lo. Para piorar, começa a jorrar sangue das paredes. Como se não fosse suficiente, um espectro negro começa a querer possuir o corpo de Naomi. Seiko se depara com um corpo que estava sem a outra metade, e ela pisa em parte do intestino do que um dia já foi uma pessoa e começa a gritar. Com os gritos de Seiko, o espectro meio que se assusta. Isso é o suficiente para Naomi se livrar temporariamente dele. Ela até tenta sair do local, mas a porta está sendo bloqueada por milhares de fios de cabelo. Com muito esforço, a garota consegue abrir a porta e o espectro se retira. Correndo sem rumo pelo local, Naomi se depara com um cadáver cheio de vermes e o fantasma de uma garotinha que começa a sangrar pela boca. Quando Seiko aparece gritando o nome de Naomi, o fantasma se dispersa. Naomi ficou muito pistola por Seiko tê-la deixado sozinha e fala um monte pra ela. Seiko, ouvindo aquilo, fica tristonha e sai correndo. Vendo a cagada que tinha feito, Naomi decide ir atrás de Seiko e se depara com um monte de cadáveres desmembrados. Ela finalmente encontra a amiga, que estava prestes a ser asfixiada por uma corda. Naomi fica desesperada e começa a tentar desamarrar a corda, porém o que ela consegue é sufocar ainda mais sua amiga. Ela então procura por algo para que a amiga possa se apoiar e não ficar suspensa no ar. Ela então encontra um balde cheio de coisas que deveriam fazer parte de um sistema digestivo humano. Ela joga o conteúdo fora e corre para ajudar sua amiga. Porém, já é tarde demais. Seiko já havia falecido. Ela se desespera e começa a lamentar, mal sabendo que o pesadelo dela e de seus amigos só estava começando. Quem é atingido pela maldição da escola é pouco a pouco corrompido. A pessoa vai perdendo a sanidade mental e desenvolve um instinto assassino que precisa ser saciado. O problema é que isso nunca ocorre. Seus corpos ficam negros como carvão e suas almas ficam presas para sempre na escola celestial. Uma garota misteriosa aparece diante da menina sobrevivente e conta que sua amiga percebeu que seria atingida pela maldição da escola e, temendo seu destino inevitável, preferiu por fim a própria vida. Ela também explica que agora ela é a única pessoa viva naquele lugar e que ficará ali até o dia de seu fim. Isso mesmo, essa menina também é um fantasma e, diferente dos demais, aparentemente não é hostil. Vocês devem estar se perguntando como a garota é a única pessoa viva no local, ou se os demais já estão falecidos. Eu explico. Essa escola funciona como um jogo online, que possui vários servidores. Cada grupo de 2 ou mais pessoas foi para um servidor entre aspas diferente, ou seja, versões paralelas da escola. Agora vamos focar nesse fantasma por enquanto. Ela vaga pelas versões da escola e se depara com vários alunos e explica para eles a situação. A fantasma eventualmente se depara com Sakurato Morishige, que estava tentando escapar quebrando uma janela. A garota explica a ele que é inútil fazer aquilo e que, assim como seus amigos, ele não conseguirá voltar a seu mundo normal. Também recomenda que o melhor a fazer é esperar quieto. E esperar o quê? Bem, antes que possa responder isso, ela simplesmente desaparece. Agora a história corta e vai para o ponto de vista dos irmãos Satoshi e Yuka Mochida. Eles estão vagando pela escola e encontram documentos antigos e um monte de cadáveres. Eles se deparam com Morishige, então sim, eles estão na mesma versão da escola. Continuando, Morishige estava tirando fotos de uma pessoa que aparentemente explodiu, tendo sobrado só uma massa de carne na parede. Ele age como se nada tivesse acontecido e começa a interagir com os dois. Depois de um breve diálogo, eles decidem se separar e encontrar um meio de sair daquele pesadelo. Morishige está determinado a encontrar Mayo. Antes de ir embora, ele alerta aos irmãos que existem fantasmas que, apesar de parecerem crianças inofensivas, são hostis e atacam as pessoas. Dessa vez vamos ao ponto de vista da dupla Yoshiki Kishinuma e Ayumi Shinozaki. Ayumi repentinamente sente uma dor de cabeça aguda, dizendo que sua cabeça vai explodir. Bom, levando em conta o que já vimos nesse anime,
Eu não ficaria surpreso se isso não fosse uma metáfora. Mas enfim, Kishinuma percebe a presença de um fantasma de um garotinho. Ele o reconhece como o mesmo que apareceu no jornal e que faleceu anos atrás. O fantasma então pergunta qual dos dois ele deve atacar primeiro, e aponta uma faca para o pescoço da garota. Kishinuma ordena que ele a deixe em paz. Em resposta, a criatura decide atacá-lo, porém repentinamente desaparece. A garota fantasma está de volta e reconhece que Shinozaki possui um forte senso espiritual. Ela revela a eles que faleceu muito tempo atrás e que foi àquele lugar procurar alguém importante para ela. Shinozaki a reconhece e seu nome é finalmente revelado, Naho Sainuki, uma médium colegial. Shinozaki então começa a contar a história da garota para seu amigo. Naho tinha um site online que era bastante famoso e a Yumi sempre o acompanhou. Depois que ela postou a simpatia site Cocinha da Felicidade, a mesma que os protagonistas fizeram no início da série, ela desapareceu do nada. O rapaz pergunta ao fantasma se existe uma forma de sair do local, e a mesma responde que antes de morrer, ela tentou de todas as formas encontrar uma saída, mas não obteve sucesso. E diz que aparentemente aquele local foi uma criação das 4 crianças falecidas. Porém, ela revela algo que é crucial para a conclusão da escola. Se as 4 almas das crianças forem apaziguadas, talvez o local entre em colapso e eles possam finalmente se ver livres de lá. Para isso, eles provavelmente deveriam encontrar o assassino e fazer o mesmo confessar seus crimes, pois ele ainda está na escola. Antes que possa revelar algo mais, ela novamente desaparece e dessa vez deixa cair uma boneca de pano. Agora vamos ao breve ponto de vista de Yui Shishido, a professora dos alunos. Ela encontra um jornal antigo que conta sobre os acontecimentos da época. O jornal conta que os crimes foram associados com uma tesoura achada nas mãos de um professor. A tesoura foi usada para cortar a língua das vítimas, causando morte por hemorragia ou asfixia. Uma das vítimas teve a maior parte da cabeça separada do corpo. Ela se encontra com Maya Suzumoto, que estava rindo e conversando com 2 crianças. O problema é que essas crianças são fantasmas com os corpos mutilados, porém a garota parece não perceber ou se importar com aquilo. Yui diz para sua aluna que ambas precisam sair dali, mas a garota insiste dizendo que prefere ficar lá, que caso ela saia, as 2 crianças vão ficar sozinhas e que ela pretende ficar ali. Ela reconsidera a opção de sair dali quando Yui cita o nome de Morishige, o garoto por quem ela é apaixonada. Ao perceber isso, os fantasmas se tornam hostis e usam telepatia para jogar a professora longe. Elas começam a levitar e arrastar a garota pelos pés, deformando seu rosto. Eles então a jogam com toda a força contra a parede, dando fim à sua vida. A professora fica aterrorizada ao olhar para o que um dia foi o corpo de sua aluna. Porém, ela não percebe um homem estranho e com um enorme martelo de madeira que a golpeia por trás. Voltamos agora para Morishige, que está desesperado por não encontrar Mayu. Aquele misto de medo, preocupação, frustração e um monte de sentimento negativo servem como gatilho para que o garoto revele sua verdadeira natureza. Ele possui um gosto sádico por ver sofrimento alheio. Não se sabe se ele sempre foi ou tornou-se assim quando chegou na escola, porém isso tende a piorar cada vez mais. Ele começa a rever as fotos dos cadáveres, a que ele havia encontrado minutos antes, e começa a deliciar-se, até o momento que ele recebe uma ligação de Mayu, pedindo para que ele não olhasse para suas entranhas. Isso mesmo, aquele cadáver que ele havia encontrado no início da série era o de Mayu, e aquilo abalou ainda mais seu psicológico. Os irmãos Satoshi e Yuka se deparam com uma garota sinistra com a pele pálida e um vestido vermelho, e reconhecem-na como um dos fantasmas que Morishige falou. Ela pede para os dois a seguir, e eles o fazem. Claro, porque a primeira coisa que eu faço ao me deparar com um fantasma é segui-lo. Satoshi vai sem nem desconfiar e segue a garota. Ela leva os dois até o pátio da escola, um local cheio de cadáveres. Satoshi encontra um documento de outro aluno que havia feito a mesma simpatia que ele e seus amigos, e que também ficou preso naquele local. Ele então decide guardar consigo o item encontrado. Yuka precisa urgentemente ir ao banheiro, e seu irmão recomenda que ela vá rápido a um local próximo dali. Agora que é foda. O cara parece que não tá nem aí de deixar a irmã dele ir sozinha e entrar em outro prédio daquela escola fantasma. E pior, a deixa ir com aquele fantasma todo esquisito. É claro que deu merda. A fantasma trancou ele lá dentro e um dos fantasmas que minutos atrás começou a perseguir Yuka. Ela aparentemente é mais esperta que o irmão e foge para o prédio onde eles anteriormente estavam. Agora de volta para a dupla Kishinuma e Ayumen. Eles refletem que o professor que deu fim às crianças se chamava Yoshikazu e que provavelmente a boneca é dele e pretendem usá-la para fazer ele confessar seus crimes.
Para a surpresa deles, a boneca começa a falar do nada, fazendo Kishinuma se assustar e cair em cima de uma parede. A parede estava tão zoada que desabou igual um castelo de areia, revelando um saco de pano sujo de sangue. A boneca diz que não queria machucar as crianças, que não estava normal quando fez aquilo e que também teve medo no dia. Eles encontram uma língua humana naquele saco de pano, com o nome Yoshizawa Ryu, o nome do fantasma do garoto que atacou eles mais cedo. Falando nele, ele reaparece, nocauteia Kishinuma e começa a estrangular Ayumi. Ele teria dado fim à sua vida se a garota não tivesse entregado sua língua, fazendo com que ele fosse apaziguado e finalmente pudesse descansar em paz. A pobre Yuka está desesperada procurando por seu irmão, até que ela se depara com Noshiri. Porém, ele está pior do que nunca. Ele é pego agredindo um monte de cadáveres. Ao perceber a presença dela, ele tenta disfarçar. Pergunta se ela está com medo e promete ajudá-la a encontrar seu irmão. Ela obviamente está assustada e rejeita a ajuda dele. No ápice de sua insanidade, Norishige parte para cima da garota e uma perseguição tem início. Yuka consegue despistá-lo, entrando em um buraco no chão, porém ela é encontrada por um jovem misterioso. Tratava-se de Kizami Yuya, aluno do 2º ano do Colégio Especial Byakudan. Ele também estava procurando sua irmã e ofereceu ajuda para Yuka para que assim ambos pudessem procurar seus irmãos juntos. Ela aceita a ajuda dele e eles são rapidamente encontrados por Noshiri. Percebendo a hostilidade do rapaz, Kizami se prepara para um confronto. O maníaco parte para cima do jovem, que o degola com uma faca, para o horror de Yuka. Kizami permanece frio ao ver o jovem agonizando, e então olha para a pequena com uma expressão assustadora e promete protegê-la. Afinal, segundo ele, Yuka agora é sua nova preciosa irmã. Fala aí galera, essa foi a parte 1 da minha duologia contando a história de Corpse Party. A parte 2 vai sair em breve, então para mais novidades se inscrevam no meu canal. Fique com Deus e até a próxima. Falou!